Gente, na moral, não dá pra não chorar nesse anime, não dá pra não se emocionar. E depois do final do episódio, cara, eu fiquei, tipo, em choque. Porque o que passou no preview do que deve ser o próximo episódio, nossa, bateu no peito, velho. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, Fumetsu no Hanatae, episódio 18. Link do episódio aqui embaixo e Discord do canal, caso queira trocar uma ideia sobre esse anime, beleza? Bom, galera, eu acabei de assistir o episódio. Eu não esperava que fosse tão emocionante. Até porque eu não tinha gostado no começo da personagem da Tonari e eu não tinha criado um vínculo tão grande com as crianças. A Opa, a Mia, o Uroi, o outro menininho. E assim, o que o episódio vai passar pra gente? A Tonari voltou, conseguiu chegar lá na parte de cima. Ela ia entregar uma carta pro Fushi pra ele entrar dentro da luva e fugir, né, no formato de topeira. Só que o Fushi já tinha fugido. E nisso que ele já tinha fugido, ele acaba encontrando ela fala, putz, encontrou, beleza. E eles vão embora. Só que aí quando eles estão lá no barco, vai ter uma tempestade. Então é bom que eles fiquem lá dentro de uma caverna ali e tal. E é ali que a gente vai ter uma conversa da Tonari falando que ela mentiu sobre o pai dela. Na verdade, ela nunca acreditou no pai dela, ela queria acreditar. Mas depois de ver que o pai dela matou um monte de cara e ficou super feliz, e detalhe, o pai dela não foi encontrar ela. Ele pediu por um certo momento pra se separar dela, depois foi lá, pediu desculpas, o que pode dar a entender que sim, ele acabou matando a mãe dela. E nisso ela conta pro Fushi, não, eu acho que meu pai matou mesmo, e todos os outros criminosos que estão aqui, assim como o pai dela, são todos uns lixos, né? E aí ela começa a falar sobre o conceito de Deus, demônio, bem e mal. Você vai vendo que isso já vai colocando na cabeça do Fushi, que é mais um, assim, aprendizado sobre a vida, né? Só que de uma forma mais simples, como se fosse só bem e o mal e só isso que existe, não tem meio que um meio termo. E ela divide esses dois pontos entre demônio e Deus, né? E ela exemplifica pro Fushi o que esse cara da capa preta ele seria na verdade um deus, ele tá querendo preservar o mundo, então se ele tá querendo preservar tudo, é um bom pensamento dele, né? Logo, talvez ele seja um deus. Só que o Fushi não o considera como deus, porque ele não é bonzinho, ele já foi meio grosso e rude, colocou outras coisas como prioridade, e isso fez com que o Fushi pensasse assim, não, Deus, ele não tem cara de ser um deus se é assim, né? Mas mesmo que eles forem um demônio ou não, eles têm as próprias decisões, eles têm os próprios destinos, a Tonari e ele podem fazer o que eles quiserem. É daí que a Tonari ela quer alcançar um novo sonho. Antes era escrever uma obra, escrever um livro e tal, e se encontrar com a mãe dela, com o pai dela, né, o pai dela que não tinha matado a mãe dela, uma família feliz. Só que depois ela muda esse sonho para encontrar com todas as crianças, junto com Fushi, a Pioran, todo mundo junto numa ilha, tal, vivendo uma vida feliz. E é daí que ela começa a reescrever a própria história, assim como ela já tinha feito no episódio passado. Bom, beleza. No outro dia, o dia tá super tranquilo pra ir embora, eles estão indo embora, só que aí o cara da capa preta fala, ó, seguinte, os Knockers estão lá e você tem que ir lá para eles. E aí a Tonari começa a brigar com o Fushi falando, não, Fushi, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Enquanto isso a Hayase viu que o Fushi já tinha fugido e viu que os cadáveres das pessoas que eles jogam lá num local lá da ilha começaram a ressurgir como se fossem zumbis. E bom, a Tonari fala pra ele não ir, principalmente porque ela considera todos esses caras que estão lá, todo mundo da ilha, como criminosos. Quem nasceu deles também, tem o sangue deles, então são todos sujos, tá ligado? Então, tipo, que se exploda. Quem eles tiveram que salvar mesmo, que foram as crianças e tudo, eles já levaram lá pro barco, então, tipo, tá tudo salvo quem tem que ser salvo, entendeu? Ela tirou as crianças que são pessoas mais inocentes, não têm a malícia, vamos falar assim, da vida e ainda não são maus. Pra você ver que conforme ela foi passando o tempo lá na ilha, ela também foi um pouco contaminada com o pensamento da ilha, tanto que ela deve ter levado algumas pessoas ali, provavelmente pra morte. Bom, mas como ela tá nesse lugar de meio que Deus, assim, que ela se auto-colocou pra poder livrar ela, as crianças, o Fushi e só quem ela gosta, o Fushi discorda e fala assim, não, eu tenho que ir lá porque eu tô preocupado com o pessoal de lá. E eu gostei da atitude do Fushi, não porque ele foi mais como herói, mas porque ele tomou a decisão própria dele, com base no que ele conhece até hoje e das pessoas que tem lá, independente se um foi criminoso ou não, os parentes ou dos criminosos e tal não são lixos. E às vezes, quem sabe o criminoso ele pode ter se arrependido depois de ter ficado lá na ilha. De toda forma, são seres humanos, o Fushi foi lá querer salvar eles. Eu não vou entrar nesse conceito de quem é bandido deve morrer e esse monte de coisa, tá, gente? E aí ele vai pra lá, e o fato principal que o cara da capa preta fala é o seguinte, é melhor você enfrentar o Knocker do que evitar. Porque se você evitar,
talvez ele volte pior, entendeu? Então aí é quando você vai se lascar mesmo. E bom, o Fushi vai lá, a Tonari vai ajudar ele, e nisso que ela vai ajudar ele e tal, aparecem as crianças começam a ajudar, todo mundo faz, aê, tá todo mundo feliz e tal, vamos matar os Knockers aqui, vai ser de boa. Só que dessa vez os Knockers agiram diferente. Primeiro que eles estão pegando corpos humanos que já estavam mortos, e segundo que eles estão saindo da Terra e entrando em corpos humanos vivos também. E detalhe que eles não foram procurar o Fushi. E por que eles não foram procurar o Fushi? Eu acredito que os Knockers, de alguma forma, eles estiveram observando como o Fushi está se portando. Então, de acordo com o comportamento dele, os Knockers avançam de uma forma bem estratégica. E assim como o Fushi ele aprende mais, os Knockers também aprendem mais. Talvez seja um efeito de quando eles pegam o corpo do Fushi. Isso daí é o que eu tô pensando, tá? Porque assim, se os Knockers pegam as memórias dele, dessas pessoas e tal, e meio que pegam meio que a inteligência e toda a inteligência que o Fushi adquiriu até aquele momento, significa que os Knockers, ao decorrer do tempo, estão bolando boas estratégias porque em algum momento eles pegaram alguns corpos do Fushi, ou então eles estão observando de alguma forma. Principalmente porque os Knockers parecem ter alguma correlação com a natureza. Esse é o meu pensamento. E bom, o Fushi vai lá enfrentar e aí já começa a ficar triste. Porque a Upa é dominada por um Knocker, aí ela enfinca um bagulho em cima da Mia, acabou com a Mia ali naquele momento. Todo mundo começa a chorar, a trilha sonora tá triste, eles começam a carregar ela de um lado pro outro, e aí o pessoal pergunta pro Fushi, mano, você não tem como fazer nada, você não tem como fazer X coisa, sei lá, um poder de cura, alguma coisa assim, e o Fushi não tem como fazer, ele só se transforma nas coisas, cria ali os seus itens, mas não tem o que fazer. E ali ele fica super chateado, ele vai ter que partir pra cima da Upa, mas ele não consegue matar ela, e é roubado, né? É roubado a parona dele. Triste demais essa parte, porque o sentimento de impotência, de não conseguir salvar aqueles que a gente ama, é muito doloroso. E aí foi ficando cada vez pior. E eles pegaram bem a Upa, que é uma personagem que se destaca mais que a Mia, que o Uroi, que os outros personagens. Até às vezes que a própria Tonali para algumas pessoas. Tonari, desculpa. E aí ela se transforma, e aí o negócio começa a ficar triste, e aí o que acontece? O bicho vai lá, domina a Mia também, começa a dominar o Uroi, a Tonari sai junto com outro menino, correndo, e aí numa atitude belíssima do Uroi, ele simplesmente pega, corta o próprio braço. Mano, o cara cortou o próprio braço, pegou o Fushi, tocou pra cima, chamou o Ligard, que é a coruja, pra pegar o Fushi fugir, eles fazerem alguma coisa, porque ali é onde o menino morreu. E aí termina o episódio, beleza, naquela tristeza toda. Só que pra piorar, a Hayase no próximo episódio, ela vai colocar uma decisão pro Fushi. Ó, ou você faz isso ou você faz aquilo. E ao que parece, a Tonari vai jogar junto com a Hayase para as duas morrerem juntas. E acabar com esse terror, assim, em cima do Fushi. Mano, quando eu vi isso, eu já tava emocionado por causa da Mia, por causa de todo mundo, das crianças. Mas aí, quando a Tonari se jogou ali, eu vi o preview, eu falei, mano, eu vou chorar muito no episódio que vem. E bom, gente, o que foi esse episódio? Assim, pra mim, já começa a colocar aqueles conceitos de Deus, demônio, bem e o mal em cima do Fushi pra ele compreender algumas coisas que ele não tem ideia. E isso é legal porque conforme ele vai aprendendo o que é o bem e o mal, o que é realmente o bem, o que é realmente o mal, o que é isso, o que é aquilo, isso é muito legal porque ele vai aprendendo como um todo. É como se você fosse uma criança no começo de Fumetsu no Anatae e você também fosse evoluindo e aprendendo e vendo como que a sociedade meio que instaura os pensamentos na sua cabeça através de religião, cultura e esse monte de coisa. Mas acho que a parte principal que mais me tocou foi o fato da Tonari falar, mano, lá é tudo criminoso, tem que morrer mesmo, já era, é tão culpado. E às vezes não é bem assim. Pelo menos não as pessoas que estavam na ilha de Jananda, né? Não todos ali são ruins. Tem uma grande parte que sim, é ruim. Que são pessoas assim, vamos dizer assim, sem salvação. Mas tem pessoas ali, assim como a própria Tonari que também estava lá, que não é culpado de verdade, que não tem culpa de uma coisa ter acontecido assim, X ou assado. Até porque, conforme ela foi morando lá, a gente vê que ela também foi pensando de formas diferentes, ela também até se considerou uma pessoa culpada. Porque você é influenciado pelo ambiente onde você tá. Então eu achei isso muito legal como que o anime meio que explicou. Porque essas pessoas, às vezes, que foram influenciadas ao decorrer do tempo pela ilha ser criminosa e tudo mais, às vezes ela não tem culpa daquilo. Porque elas foram criadas daquela forma. É igual você entrar numa cultura de algum povo, assim, que, sei lá, é canibal, tá ligado? Come pedaços humanos.
a cultura deles é aquela, pra eles aquilo não é errado. Então quando você olha, você fala, caramba, mas eles estão matando humanos, tal, não sei o quê. Só que tudo é de acordo com o que você foi criado. Então, tipo, eu gostei muito de como colocou isso no Fumetsu. Mas mais pro final eu fiquei mais chocado. Minhas emoções, assim, no final foi tipo, cara, eu não tava preparado. Porque eu não queria acreditar que a Tonari ia morrer. Eu já sabia que a Tonari com certeza vai morrer. Mas eu não queria acreditar que isso poderia acontecer. Porque foi uma pessoa que o Fushi, ele gostou. Ele queria proteger. Até a Tonari fica meio tímida assim, né? Até parece que ela tá gostando dele. Só que foi triste demais, velho. Eu vi ali, eu falei, mano, eu fiquei chocado. Fiquei de cara assim, tipo, eu não tô acreditando. Começou a querer sair uma lagriminha assim. Eu falei, mano. Sabe, a criança ali, ela teve a sua infância meio que roubada, né? Porque ela teve que ir pra aquela ilha, teve que lidar com coisas, vamos falar assim, adultas, né? Vendo coisas terríveis como o seu pai mesmo matando e ficando feliz com ele matando todo mundo. E aí ela teve um pensamento, putz, foi assim que ele matou minha mãe, então meu pai na verdade era um lixo. E é triste quando você quer acreditar numa coisa da pessoa, mas você percebe que a pessoa não é aquilo que você vê, sabe? Então a dor da Tonari foi, tipo, algo dolorido que ela aguentou esse tempo todo, mentiu, e ela enganou todo mundo, fez esse monte de coisa pra quê? Pra enganar a si mesma, pra ter aquele sentimento tipo, não, o que eu tô fazendo aqui tá certo, tipo, eu tô junto com meu pai, mas meu pai deve ter matado minha mãe, sabe? Ela queria tirar esse negócio da cabeça, ela queria acreditar, mas não dava pra acreditar, e depois de ver o pai dela matando todo mundo e esbanjando um sorriso assim de felicidade. E aí, conforme a personagem ela teve seu desenvolvimento, todo o seu crescimento, toda a sua mudança de vou reescrever minha história, e aí ela tomar uma atitude pelas próprias mãos, tipo, tirar da própria vida pra poder ajudar o Fushi. É um bicho imortal que não morre e as pessoas salvam ele. E o que isso a gente pode aprender assim? Que nós deveríamos talvez nos importar mais com o nosso próximo, com uma outra pessoa que tá passando às vezes por uma dificuldade. Você pode tirar vários tipos de lições, não que você precisa se matar por outra pessoa, mas que nós deveríamos nos importar com o outro, sabe? E aí eu comecei a pensar nisso. Cara, que episódio, que episódio. Eu gostaria muito de saber o que vocês acharam. Eu não tenho muito psicológico pra ficar falando disso, porque eu vou começar a me emocionar aqui e vou começar a chorar. Igual eu tava no começo do vídeo. Agradeço pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou e comentou, beleza? O jogo que tá vazando. Espero muito o seu comentário pra saber o que vocês acharam desse episódio. Trouxe algum tipo de lição? Vocês também se emocionaram pra caramba? E bom, eu não tinha gostado da Tonari, mas agora eu confesso que eu gosto bastante. O jogo tá vazando. Até uma próxima, galera.